Olá a todos, eu me chamo Ian Matheus, sou discente do curso de Ciências Naturais da UFPA e vou estar hoje dando essa aula sobre vírus. Então vamos lá. O que é um vírus? Bom, um vírus é um organismo acelular que ele é formado basicamente de proteínas e ácido nucleico. Quanto à classificação, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles precisam de um hospedeiro para eles se reproduzirem e continuarem o ciclo de vida deles. Alguns cientistas não consideram o vírus como um ser vivo, porque, como mostra aqui no nosso segundo tópico, ele não possui um metabolismo próprio, ou seja, ele precisa de outro organismo para se infiltrar e utilizar do maquinário celular do organismo para ele continuar se reproduzindo e se desenvolvendo. Então, quanto ao material genético do vírus, ele pode possuir RNA, DNA ou ambos. Existe um vírus que ele se chama citomegalovírus, que ele possui os dois, DNA e RNA. O RNA é uma fita simples de ácidos nucleicos e o DNA é uma fita dupla em formato de hélice de ácidos nucleicos. É bem mais complexo. Outra informação importante é que eles são agentes infecciosos. Todo mundo sabe que vírus causam viroses, as famosas viroses, aquela gripe que todo mundo já pegou. Outra coisa muito importante são as mutações. Eles sofrem mutações constantes. Mas por que eles sofrem mutações constantes? Porque os vírus que possuem RNA, eles não possuem na verdade, eles possuem uma enzima que é chamada de RNA polimerase. Só que a RNA polimerase, quando ele está ali se reproduzindo, dividindo o material genético dele, ela comete muitos erros ao transcrever a molécula de RNA. Então, cada prole do vírus, ou o novo vírus, ele é transcrito com muitas mutações. Já os vírus com DNA não possuem tantas mutações quanto os vírus com RNA. Tá aqui, no caso, os vírus com RNA têm mais chance de terem mutações do que os vírus com DNA. Quanto à morfologia viral, bom, aqui temos dois tipos de vírus, no caso, um vírus envelopado, e aqui ele possui algumas estruturas bem interessantes, como por exemplo, ele tem um envelope em azul, que está mostrando aqui na primeira imagem, na imagem de baixo. Esse envelope é o que caracteriza os vírus envelopados. Ele também possui glicoproteínas, que são essas bolinhas ao redor dele como se fossem antenas. Além das bolinhas, ele possui o capsídio, que aqui em cima está mostrado. É como se fosse uma espécie de proteção em volta do material genético. E se vocês prestarem bem atenção no capsídio, esse capsídio ele é composto por várias bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de capsômeros, tá? E aí, o que acontece? Dentro do capsídio está o material genético, o ácido nucleico, que pode ser RNA ou DNA, ou ambos, dependendo do vírus. Alguns livros classificam o capsídio junto com o RNA, com o material genético, e classificam ele como nucleocapsídio. À direita nós temos um vírus que ele não possui envelope, é o famoso bacteriófago. Ele possui essa cabeça, onde está o material genético localizado, a cauda e as fibras. Esse vírus tem esse nome de bacteriófago justamente por ele atacar bactérias. Isso mesmo, ele ataca bactérias. Então ele vai lá e essas fibras fazem com que a cauda do vírus se acople à bactéria, injetando o material genético, e assim ele consegue infectar a bactéria. Agora, chegando num tópico diferente, os retrovírus. O que são os retrovírus? Bom, os retrovírus são classificados porque eles possuem uma enzima em específico. O nome dessa enzima é transcriptase reversa.
É um nome bem complicado, mas a gente vai já descomplicar ela. Aqui na imagem, a gente tem um famoso vírus do HIV, vírus da imunodeficiência humana. Então, como vemos aqui, ele é um vírus envelopado. E ele possui aqui, proteínas do envelope, aquelas proteínas que eu falei anteriormente, são glicoproteínas. Outra coisa muito interessante aqui, ele possui uma enzima que está em azul, que é chamada de protease. Essa proteína, o nome protease, prote, vem de proteína e ase vem de quebra. Então, toda vez que vocês verem um nome de alguma estrutura que apresente esse ase no final, está relacionado à quebra. Então, essa enzima aí vai quebrar proteínas. Aqui embaixo é mostrado em vermelho, como se fosse um fiozinho vermelho, tem as duas moléculas de RNA do vírus. Então lá está o material genético dele. Aqui tem a cápsula, né? Ele é um vírus que possui o capsídeo. E ali está a transcriptase reversa, uma bolinha vermelha. Então, por que eles são classificados como retrovírus? Os retrovírus, como eu já disse, possuem a transcriptase reversa, mas o que ela faz? Como vocês veem, o material genético do vírus no caso desse vírus, é RNA, no caso do HIV. E a transcriptase reversa, observem bem o nome, transcriptase, ela vai fazer uma transcrição do material genético do vírus. Ou seja, ela vai pegar o RNA e vai transcrever ele para uma outra fita. Mas por que reversa? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a partir de uma molécula de RNA que o vírus possui e transformar ela para DNA. É isso que os retrovírus fazem. Para quê? Para que ele possa pegar com o material genético dele e fixar como é que eu posso dizer? Ele vai fundir o material genético dele com o material genético da célula hospedeira. Mas ele não faz isso, claro, só com a transcriptase reversa. A transcriptase reversa, ela vai transcrever o RNA em DNA. Aí, se vocês olharem abaixo, tem uma bolinha verde. Essa bolinha verde é outra enzima que é chamada de integrase. Então, quando ele se liga na célula, graças às proteínas do envelope, as glicoproteínas, elas se ligam à parede da célula e a célula reconhece ela porque essas glicoproteínas são muito parecidas com as glicoproteínas reconhecidas pela célula, ou seja, a célula não vê o vírus do HIV como inimigo, e sim como outra coisa que poderia entrar na célula. Então ela se liga e ela libera o capsídeo dentro da célula. Então lá o capsídeo, daí a transcriptase reversa transcreve o material genético de RNA para DNA, e aí a integrase, essa enzima integrase, vai lá no material genético e pega esse DNA viral e funde ao DNA da célula hospedeira. E aí, a partir daí, o vírus começa a usar todo o maquinário da célula para produzir novos vírus e infectar novas células saudáveis. Então, começa o processo de infecção do vírus, no caso. Aqui também as formas dos vírus, né? Como vocês podem ver, os vírus podem ter não só essa forma esférica, mas vários formatos diferentes, como o bacteriófago ali, que parece um robô. Então, essa a aula sobre vírus. Olá a todos. Iremos conversar brevemente a respeito da replicação viral. Como vimos anteriormente, os vírus eles não possuem estrutura celular. Eles não conseguem realizar atividades metabólicas longe, ou melhor, sem estar em uma célula hospedeira. E o processo de reprodução de um vírus é denominado de replicação viral. A replicação viral é a formação do vírus durante o processo de infecção na célula hospedeira-alvo. O vírus ele deve primeiro entrar na célula antes que a replicação viral possa ocorrer, através da geração de cópias
que irão infectar continuamente o novo hospedeiro. A replicação entre os vírus ela é muito variada e depende se o vírus é um vírus de DNA ou um vírus de RNA. O vírus de DNA ele se agrupa no núcleo, enquanto que o vírus de DNA ele se desenvolve apenas no citoplasma. O que é replicação viral? A replicação viral refere-se ao processo pelo qual um vírus se reproduz dentro de um organismo vivo. Isso geralmente envolve transformar as células infectadas em fábricas que irão fabricar cópias do código genético do vírus e espalhar por todo o corpo do hospedeiro. Os vírus, eles apresentam a capacidade de infectar um tipo específico de célula, ou seja, eles possuem uma especificidade de hospedeiro. E a replicação viral ela é dividida nas seguintes etapas: a adsorção, etapa em que o vírus liga-se a receptores de membrana na célula hospedeira; penetração, etapa em que o vírus adentra a célula; desnudamento, etapa em que ocorre a remoção do capsídeo e a liberação do material genético; transcrição e tradução, etapa em que ocorre a formação de proteínas dos vírus; maturação, etapa em que ocorre a formação de novas partículas virais; e, finalmente, a liberação, que é quando o vírus sai do interior da célula, pronto para parasitar outras células. Diferentes tipos virais têm maneiras diferentes de entrar no corpo celular ou de se fundirem com a parede celular, mas geralmente o processo envolve comprometer a integridade da célula. Nesse processo de replicação viral, ocorre que o vírus assume as funções reprodutivas da própria célula e a reprograma para criar cópias do DNA ou RNA do vírus. Aqui nós temos alguns exemplos de doenças virais. Temos a catapora, a gripe, a herpes bucal, a poliomielite e a raiva. E podemos observar na imagem ao lado que os vírus eles não apresentam uma única forma, eles apresentam formas variadas e formas diversas. Para finalizar, os vírus eles possuem material genético, porém na maioria das vezes ou é RNA ou DNA. No caso do mimivírus, temos uma situação um pouco comum, já que neles são observados tanto DNA quanto RNA.